E aí pessoal, bem-vindos a mais essa aula. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conteúdo de potência, tá? Somente o conceito de potência e a gente vai tentar resolver também um exercício, tá? De fixação. Bom, então vamos lá. Primeiramente vamos definir o que é potência, tá certo? Bom, a potência nada mais é do que a razão entre um trabalho que algum corpo realiza em um determinado intervalo de tempo ΔT, tá certo? Então, quando você realiza algum trabalho, quando algum corpo ou máquina, ou seja lá o que for, realiza trabalho em um determinado instante de tempo, a gente pode definir uma potência para aquele corpo, tá bom? E aqui, basicamente, né, como a potência é o trabalho sobre um intervalo de tempo, a gente pode substituir então a expressão do trabalho por força vezes deslocamento, né? Que a gente já viu a respeito do trabalho. Então, um exemplo disso, né, é quando, por exemplo, tentamos subir uma escada, tá certo? Quando a gente tenta subir uma escada, nossa perna, né, os músculos da nossa perna realizam um trabalho para elevar o nosso corpo, certo? E subir aquele degrau. Essa ação, ela requer um determinado intervalo de tempo, né? Você passa um determinado instante para subir um degrau, depois para subir o outro, depois para subir o outro. Então, cada degrau você recorre a um intervalo de tempo, tá certo? Então, para você subir uma escada, a sua perna executa um trabalho, executa uma força, tá certo? Para elevar o seu corpo em um intervalo de tempo, então a sua perna tem uma potência, tá ok? Bom, e no Sistema Internacional de Unidades, certo? A potência é definida como 1 joule por segundo, tá certo? Onde a potência, né, esse W aqui, ela é a unidade de watt, tá certo? Então, 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo, tá certo? E a gente pode usar também, né, alguns derivados, né, alguns múltiplos da grandeza watt, como por exemplo 1 kW, que é 1 kW, tá? Que equivale a 10 a 3 watts, tá certo? Então se você tem 1 kW, você tem 1000 watts, né? E aí você tem também o megawatt, que é 10 a menos 6, desculpa, 10 a 6 watts, o gigawatt, que é 10 a 9 watts. Então, além da própria grandeza watts, tá? Para expressar quantidades pequenas, por exemplo, se você tem 6.000 watts, você pode simplesmente expressar como 6 kilowatts, tá certo? Então agora a gente vai resolver um exercício, tá? Para aplicar esse conceito de potência, tá certo? Em relação a esta aplicaçãozinha aqui, essa fórmula. E vamos lá. A nossa questão diz o seguinte: uma máquina A eleva verticalmente um corpo de 1 kg de massa a 12 metros de altura em 4 segundos, com velocidade constante. Outra máquina B puxa em uma superfície horizontal lisa um corpo com massa igual a 2 kg, inicialmente em repouso, até uma velocidade de 8 metros por segundo em 2 segundos. E ele pede também para a gente considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta: qual é o trabalho total realizado pelas forças exercidas pelas máquinas A e B? Então a gente vai calcular primeiramente o trabalho para a máquina A. Então vamos lá. Para o trabalho, que eu denotei por essa letrinha aqui, esse Tzinho tal, tá? Eu vou desenhar ele melhorzinho aqui para não confundir com o T de tempo. Vou desenhar ele assim. Esse trabalho tal, certo? Ele é o quê? A força vezes o deslocamento, tá certo? O deslocamento aqui a gente conhece, que é 12 metros, então a gente vai atrás da força. Note que a força que essa máquina exerce para levantar esse bloco é justamente a força peso, né? A gente tem uma configuração mais ou menos assim, certo? A máquina, ela tá elevando esse bloco para cima e a gravidade, né? A força peso que é exercida, a mg, para baixo, tá certo?
Então a única força que se opõe ao movimento aqui desse bloco para cima é a força peso. Então essa força é igual a mg, tá certo? Então a gente pode escrever que o trabalho é igual a mg vezes o deslocamento d, tá certo? Saiu meio esquisito. Pronto. Então a gente sabe quem é a massa, a gente sabe quem é a nossa gravidade e a gente tem também o valor do nosso deslocamento, tá certo? Então a massa de 1 kg vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a minha altura, tá? Do deslocamento, que é 12. Isso me dá um total de... escrever aqui, tá? Então o meu trabalho é igual a 120 joules, tá ok? Esse é o trabalho para a máquina 1. Desculpa, a máquina A. Então agora a gente vai atrás do trabalho para a máquina B. Tá certo? Para B. Note que aqui a gente vai ter o mesmo caso, certo? O trabalho é a mesma equação. Força vezes o deslocamento. Só que a gente não conhece nem a força, nem o deslocamento. Mas a gente pode encontrar essa força, primeiramente, a partir das equações do movimento uniformemente acelerado, tá certo? Do mr e o v. Então, vamos lá. Vamos à equação da aceleração, tá certo? Que é a seguinte. Vamos abrir aqui um espaço. V igual a V0 mais AT. Certo? Onde o meu V0 é 0, tá certo? Que ele fala inicialmente em repouso. O meu V final é 8 metros por segundo e o meu tempo é 2 segundos. Então vamos encontrar essa aceleração. V é 8, V0 é 0. Então sobra só o meu AT. T é 2, então fica 2A. E se a gente isolar o A, né? A gente tem que A é igual a... Esse 2 passa dividindo. Então é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Essa daqui é a minha aceleração. Para que a gente quer aceleração? Bom, a gente pode escrever essa expressão do trabalho, né, também como a segunda lei de Newton, onde F é igual a ma, tá certo? Basicamente o que a gente fez aqui na primeira, só que aqui era a força peso, aqui basicamente é a segunda lei de Newton mesmo, tá certo? Força é igual a massa vezes aceleração. A gente tem a nossa aceleração, a gente tem a nossa massa, falta descobrir quem é o deslocamento. E para isso a gente vai usar outra equação, que é a equação de Torricelli, tá certo? Onde ele diz que v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a deslocamento, tá certo? Então a gente quer esse camarada aqui. A gente sabe quem é a aceleração, sabe que v0 é 0, então v0 é 0 quadrado 0, e a gente sabe a nossa velocidade inicial, que é 8. Então vamos lá, 8 ao quadrado é 64. Isso vai ser igual a minha aceleração, que é 4. Isso vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Vezes o meu deslocamento D. Então o meu D vai ser igual a 64 dividido por 8. Então meu deslocamento é igual a 8 metros. Tá certo? Então, encontramos A e encontramos D. Substituindo aqui o trabalho, então, vai ser igual a massa, 2 kg, vezes a minha aceleração, de 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o meu deslocamento, que é 8 metros. Então, o meu trabalho será igual para a máquina B, será igual a 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 8, 64 joules. Tá certo? E assim a gente conclui o item A. Vamos agora para o item B. Bom, e o item B diz o seguinte: qual a potência média desenvolvida pela máquina A e pela máquina B? Bom, agora a gente vai calcular de fato a potência, tá?
E lembrando que a equação da potência, certo? É igual ao trabalho sobre o meu intervalo de tempo ΔT, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular aqui do lado, tá? Para a máquina A, certo? Para a máquina A minha potência vai ser igual ao trabalho da máquina A, que a gente já calculou, é 120 joules, tá certo? Dividido pelo intervalo de tempo gasto, que ele diz aqui, ó, a minha máquina A eleva o corpo a 12 metros de altura em 4 segundos, tá certo? Então vai ser 120 joules dividido por 4 segundos. Isso vai ser igual a 30 watts, tá bom? Então esse daqui é o trabalho para a máquina A, 30 watts. Então para a máquina B, a gente vai ter a mesma coisa, só que agora o meu trabalho é 64 joules e o meu tempo é 2 segundos, tá? Que ele dá na nossa questão. 2 segundos. Então, 64 dividido por 2 é 32 watts, tá certo? Então, a gente pode ver que é bem simples o conceito de potência, tá? Basicamente, o que a gente teve de complicado para fazer foi só achar o valor do trabalho, tá certo? Tivemos que recorrer a algumas ferramentas, porém, o cálculo em si é bem simples. Bom, isso é tudo, espero que tenham gostado e até a próxima.